Olá, aqui quem fala é a Ângela. Eu e a Natiene vamos estar apresentando para vocês uma aula sobre ciclo celular apresentada a alunos do primeiro ano do ensino médio, cujos objetivos é que ao final desta aula os alunos consigam compreender a importância da mitose nas nossas vidas, compreender e caracterizar os eventos que acontecem em cada fase do ciclo celular. Ao final da aula, eles vão ser avaliados da seguinte forma: eles vão redigir um texto, um resumo, e assim a gente vai conseguir avaliar a capacidade e a representação daquilo que eles estudaram. Agora a gente vai introduzir o conteúdo. Nós sabemos que todos os seres vivos, com exceção dos vírus, são formados por células. Cada um de nós já fomos um dia formados por uma única célula, que a partir de divisões celulares sucessivas deram origem às trilhões de células do nosso corpo. Mas eu pergunto para vocês, o que é divisão celular? Já respondendo à minha própria pergunta, divisão celular é o processo em que uma célula se divide em duas células filhas idênticas. Aqui na divisão celular, galera, dividir vai significar multiplicar, pois uma célula vai dar origem a duas células filhas, passando por um ciclo celular. O ciclo celular é o nome dado às diversas modificações que ocorrem em uma célula, desde o seu surgimento até a sua divisão em duas células filhas. O ciclo celular, gente, ele é dividido basicamente em dois momentos, que é a intérfase e a divisão celular. A intérfase é o momento em que a célula vai apresentar uma intensa atividade metabólica. E a divisão celular, como o próprio nome diz, é o momento em que a célula vai de fato se dividir em duas. Vamos agora estudar a intérfase e as fases que compõem este momento do ciclo celular. A intérfase, como eu mencionei anteriormente, é o momento em que a célula apresenta uma intensa atividade metabólica, dividida em três fases. Fase 1, G1, que significa gap, intervalo. Fase 2, S, que significa síntese. E fase 3, G2. Aí a gente tem uma imagem retratando este ciclo da intérfase, certo? Agora a gente vai estudar as três fases da intérfase separadamente e compreendendo os eventos que acontecem em cada uma. Vamos lá. Na primeira fase da intérfase, a chamada G1, a célula vai apresentar crescimento e principalmente uma intensa síntese de RNA e proteínas. Esta fase ela é a mais longa de todo o ciclo celular, pode durar horas, meses ou até mesmo ser permanente. Como assim, Ângela, ela pode ser permanente? Gente, um exemplo de célula que permanece em G1 é as células nervosas, os neurônios. Na segunda fase, que é chamada de síntese, vocês devem imaginar, né, que o principal evento que acontece aqui é a duplicação do DNA. E ainda vai ter, nessa fase, a gente ainda vai ter uma síntese proteica. A última fase da intérfase, chamada de G2, a célula vai já estar se preparando para se dividir e apresentando uma pequena síntese proteica. Agora passando para o segundo momento do ciclo celular, chamado de mitose, a gente vai compreender os eventos que se dão em cada fase da mitose. Vamos lá? A mitose, já introduzindo o que é mitose, eu explico para vocês que é um processo contínuo e importante que permite a reprodução dos organismos unicelulares, desenvolvimento e crescimento dos indivíduos, além da renovação de tecido e cicatrização. A mitose, gente, produz duas células semelhantes e com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Como eu já mencionei anteriormente, compreende 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Como vocês devem imaginar, agora a gente vai passar por cada uma das fases da mitose, tentando compreender os eventos que se dão em cada uma. Vamos começar pela prófase, já que essa é a primeira fase da mitose. Na prófase, a célula vai começar a condensar os seus cromossomos. Uma vez que os cromossomos se condensem, vocês concordam comigo que eles vão apresentar um menor tamanho e assim ocupar um menor espaço na célula. Consequentemente, vai facilitar a movimentação de cada um. Na prófase, a gente vai perceber que os centríolos vão
migrar para os lados opostos das células. Observem aí na imagem. Os centríolos estão cada um em um lado da célula. Na prófase, já no finalzinho, a carioteca e o nucleolo vão desaparecer. Agora, a notinha N vai dar seguimento nas próximas fases da mitose. A metáfase. Na metáfase, os cromossomos presos ao fuso pelo centrômero encontram-se no plano equatorial da célula, formando a chamada placa metafísica ou equatorial. Nessa fase da divisão celular, os cromossomos permanecem parados por um longo tempo. Enquanto isso, no citoplasma, verifica-se intensa movimentação de partículas e organelas, que se dirigem equitativamente para os polos opostos da célula. Anáfase. A anáfase inicia-se no momento em que o centrômero de cada cromossomo duplicado divide-se longitudinalmente, separando as cromátides irmãs. Assim que separam, as cromátides passam a ser chamadas de cromossomos irmãos e são puxados para os polos opostos da célula, orientados pelas fibras do fuso. Quando os cromossomos irmãos atingem os polos da célula, termina a anáfase. Assim, cada polo recebe o mesmo material cromossômico, uma vez que cada cromossomo irmão possui a mesma informação genética. Telófase. A telófase é a última fase da mitose, onde termina a divisão do núcleo, a cariocinese, e do citoplasma, a citocinese. Os cromossomos voltam a se desespiralizar, a carioteca e os nucleolos reaparecem e, por fim, formam-se duas células filhas idênticas à célula-mãe, que originou todo o processo. Então foi isso, pessoal. Esse foi o nosso trabalho sobre ciclo celular. Eu espero que todos tenham compreendido o que queríamos passar e obrigada!